Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um webcast do relatório gerencial do TXF11. Esse é o relatório de outubro de 2023, mês em que o fundo completou 4 anos, né? 4 anos de TXF11. O TXF11 teve a primeira integralização de cotas dele em outubro de 2019, 15 de outubro de 2019, então a gente está nesse relatório aqui passando vários pontos, fazendo um apanhado aí dos últimos 12 meses. Então, um webcast bem legal da gente fazer e poder trazer aqui para vocês essas informações, tá? Começando aqui, eu sou o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, que é o nosso RI, a pessoa responsável aqui pela parte de relações com investidores. E a gente sempre gosta de começar dando as boas-vindas, né? Então, muito boas-vindas aos novos investidores do fundo no mês. A gente teve uma entrada líquida de investidores esse mês de mais de 2.800 novos cotistas, e o fundo bateu a marca aí de 111.500 investidores aproximadamente. Então, sejam bem-vindos, e a gente agradece bastante a confiança de todos vocês na gestão da TRX. Como os principais destaques, então a gente tem, a gente fez um apanhado aí, né, com as aquisições e desinvestimentos do fundo, que o fundo divulgou no mês de outubro. Então a gente tem a conclusão da venda da loja de Teresina, na parte de desinvestimento, né? A gente tem também a assinatura de um aditivo da venda da loja do Pão de Açúcar na Vila Clementino, aqui em São Paulo, e também 2 novas aquisições e desenvolvimentos, né? Então, uma nova loja do Carrefour na cidade de São Paulo, com investimento projetado aí na casa dos 73 milhões de reais, e também a assinatura de contrato BTS para o desenvolvimento da nova loja da Obramax na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses 2 imóveis, tanto a loja do Carrefour em São Paulo quanto a loja da Obramax no Rio de Janeiro, estavam no pipeline da 9ª emissão de cotas, né? Que inclusive é o nosso próximo destaque aqui, né? Durante o mês passado a gente aprovou e iniciou a 9ª emissão de cotas do TXF11, com o objetivo de captar aproximadamente 350 milhões de reais. A emissão é destinada para os próprios investidores do fundo e para investidores qualificados, né? A gente já passou aí pelo período de preferência e sobras, captando no total até o momento 83 milhões de reais, um volume que a gente fica bem feliz aqui, né? Só com os próprios investidores, principalmente considerando o momento de mercado que não é dos mais fáceis, principalmente no mês passado, né? Então, a gente fica agradecido aqui, mais uma vez, com a confiança de todos. E, por último, a gente vai dar uma repassada aqui, como eu já comentei, né? Sobre os 4 anos do TXF11, e vamos focar aí tanto no resultado histórico do fundo, quanto nos movimentos dos últimos 12 meses. Então, como os meus destaques iniciais, é isso. Bom, e dando sequência aqui, falando um pouco da distribuição do mês, a gente mantém o guidance de distribuição para o semestre entre 85 centavos e 90 centavos por cota, sendo que a distribuição agora referente ao mês de outubro, que será pago durante o mês de novembro, representa 90 centavos por cota no fechamento do mês. Isso representa aí um dividend yield anual de 10%. E já entrando aqui um pouco nas considerações do mês também, como a gente costuma dar destaque aí para a performance histórica do fundo, desde que ele foi listado na Bolsa, que supera aí o IFIX, o principal indicador, em mais de 48%, sendo que a liquidez média diária de negociações do fundo, durante outubro, a gente teve um registro aí de mais ou menos 5 milhões por dia. E agora a gente vai falar um pouquinho mais dos detalhes da emissão. Legal. Bom, falando aqui de novo da 9ª emissão, né? Então, o fundo aprovou, iniciou a 9ª emissão no comecinho do mês de outubro, né? No montante inicial de 350 milhões, um preço de subscrição de R$104, que é um prêmio, né? Tem um prêmio em relação à cota patrimonial. A gente usou a cota patrimonial referência de agosto, que estava na casa dos R$102,70. Então, a gente colocou um prêmio aproximado de mais R$1,30.
E a oferta teve um custo aí de 2,5%, então adicionou, né, ao preço de subscrição R$ 2,60 como custo unitário, que é pago pelos novos investidores, pelos investidores que participarem da oferta. A gente tem um fator de proporção aí de aproximadamente 25%, né, como direito de preferência dos atuais cotistas. A gente já passou pelo período de preferência, né, direito de preferência e sobras, então a gente já está no momento aqui da oferta, que se iniciou no último dia 7 de novembro. A oferta é conduzida aqui pela Guide, que é o grande líder da oferta, e a gente tem quase todas as principais corretoras, enfim, distribuidores do mercado participando. E a nossa ideia, né, como o cronograma indicativo mostrou, a ideia é que a gente finalize a oferta no dia 21 e tenha a liquidação da oferta em si no dia 27, tá? A gente colocou um quadrinho, que é um quadrinho que a gente sempre coloca, né, em todos os nossos materiais, tanto quando a gente faz venda, compras de imóveis, enfim, e ofertas também, para mostrar o que é o fundo hoje e como pode ser o fundo pós-oferta, né? A gente está considerando aqui, lógico que a oferta vai ser bem sucedida, então a gente considerou uma captação de até R$400 milhões. Lembrando que a oferta é de 350 e ela pode ser adicionada em mais 25% de lote adicional de cotas, né? Então, a oferta poderia chegar até 437 milhões. Para fins desse comparativo aqui, a gente está fazendo uma estimativa de captação de 400 milhões e da aquisição do pipeline prioritário, que a gente divulgou no material da oferta, no estudo de viabilidade, no prospecto, que a gente trata de 3 imóveis, né? 2 deles a gente já divulgou, que é o imóvel do Carrefour aqui no Jabaquara, no bairro Jabaquara, em São Paulo, e a loja da Umbra Marcos do Rio de Janeiro. Então, potencialmente, né, a gente tem esses valores pós-oferta. Aqui, hoje, o fundo tem 51 imóveis, né, mas a gente está considerando 50 porque a gente está no processo de venda da loja da Vila Clementina, em São Paulo. O fundo bastante diversificado, então vai manter aí a presença em 14 estados do Brasil. A gente aumentaria o número de cidades para 38. O ABL passaria a ser de 562 mil metros quadrados, aproximadamente. A área de terreno, 967 mil metros quadrados. Aqui, de novo, a gente sempre gosta de destacar essa muito interessante, né, diferença entre a área de terreno, ou a proporção da área de terreno para a área construída, né, que a gente tem dentro do TXF11. Esse é um banco de terrenos, né, um land bank, como é conhecido aí no mercado imobiliário, muito interessante, porque 80% dessa área de terreno está em cidades que são regiões metropolitanas. E mais do que isso, né, além de estar presente nas cidades, estão em lugares estratégicos, escolhidos pelos varejistas para estarem ali próximo aos consumidores. Então, é uma área que tem bastante potencial, tanto para proteger valor do fundo, né, no médio e longo prazo, quanto também para ir destravando valor conforme a gente realize alguns desinvestimentos, como a gente tem feito já esse ano, né? A gente vendeu 3 lojas do Grupo Pão de Açúcar, anunciamos recentemente também a venda de 2 imóveis que ficam em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Enfim, então a gente acredita que realmente esse banco de terrenos aqui pode trazer muito valor e destravar muito valor para os cotistas do TXF11 no médio e longo prazo. A gente está mantendo a estimativa de distribuição, a gente tem até uma atualização sobre isso aqui ao longo da conversa, né? A gente atualizou o nosso guidance de distribuição até junho de 2024. O prazo médio dos contratos vai se manter, mais ou menos inalterado, e a gente está passando por dois processos muito importantes aqui do fundo, né? Um é a diminuição da alavancagem e o outro é a diversificação dos inquilinos. Então, a gente tem aí uma possível diminuição da alavancagem, que hoje está na casa dos 33,5% para 25%. Lembrando que se a gente olhasse os relatórios gerenciais dentro do TXF11 ali em abril, maio do ano passado, o fundo estava em torno de 50% alavancado. Então, uma diminuição da alavancagem bastante relevante nesse período.
E também a gente está fazendo um processo de diversificação das receitas do fundo. Então, de novo, se a gente olhasse lá os relatórios de meados do ano passado, o fundo tinha uma exposição a açaí e pão de açúcar na casa dos 90%, 95%, na verdade. Hoje, essa exposição está na casa ali dos 76%, 77%, então já houve uma diminuição. A gente tem trazido novos nomes, novos inquilinos aqui para o fundo. E potencialmente a gente vai diminuir ainda mais essa exposição com açaí e pão de açúcar chegando abaixo de 70% das receitas do fundo. E isso aqui nem está contando ainda com a venda que a gente anunciou recentemente dos imóveis de Caucaia, né? Então, esses dois movimentos são bastante importantes, são estratégicos, e a gente está dando sequência no movimento de diminuição da alavancagem e diversificação das receitas do fundo. Bom, aí a gente entra nos detalhes das aquisições que a gente divulgou, né? A gente divulgou no dia 19 de outubro a assinatura de um contrato com o objetivo da aquisição da loja do Carrefour, né? Que fica aqui no Jabaquara, em São Paulo. É um investimento de 73 milhões de reais. O fundo deve fazer essa aquisição de forma parcelada, né? Então a intenção é pagar 40 milhões de reais quando as diligências forem concluídas. A expectativa é que isso seja liquidado em dezembro desse ano, então no próximo mês. E depois o pagamento vai se dar em 12 parcelas do saldo remanescente de 33 milhões, sendo que a partir do primeiro pagamento o fundo já vai receber o aluguel integral. E depois a gente divulgou também a assinatura do BTS da Obramax para a construção da nova loja da Obramax no estado na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, um investimento estimado de 98,5 milhões, contrato atípico de 20 anos, sendo que a gente tem o primeiro desembolso previsto aí mais para o começo de 2024. A gente está lá na fase de aprovação de projeto, de aquisição do terreno, contratação da construtora, para o projeto se iniciar mesmo no início de 2024, mas é mais uma loja da Obramax, muito bem localizada e que a gente acredita que também vai trazer bastante valor para o fundo. E depois a gente entra, né, nos detalhes das vendas que foram divulgados, então, ou que foram concluídas, né, ou atualizadas. Então a gente tem aí a venda da loja do Pão de Açúcar em Teresina, dos quais a gente já falou aqui no passado. O fundo vendeu a loja por 20,6 milhões, pré-pagou o CRI, então essa loja estava no TRXB, né? Então teve um efeito direto de desalavancagem do TRXB, e aí o TRXB ficou com um resultado não recorrente a distribuir, que vai ser distribuído no final do semestre, que deve impactar o resultado do TXF11 em janeiro. A gente até preparou esse movimento no sentido de que, dado que a gente já tem bastante resultado no TXF11 para ser distribuído nesse semestre, depois a gente vai ver isso no Guidance, esse resultado da loja de Teresina deve ser percebido no TXF11 em janeiro, para equalizar, né, e para manter a distribuição do TXF11 no primeiro semestre do ano que vem, no patamar que a gente está distribuindo atualmente. E depois a gente assinou um aditivo, né, para a venda da loja do Pão de Açúcar na Vila Clementina, em São Paulo. O comprador não conseguiu concluir a diligência, né, e as condições precedentes que eles tinham para ser concluídas até a data limite do contrato de compra e venda. Então a gente fez essa extensão, só que a gente pediu como contrapartida tanto um ajuste no preço, que passou a ser de 33 milhões e meio, quanto no pagamento de um sinal que não será devolvido ao comprador se a venda não for concluída até 30 de novembro por conta deles, né, por conta dos compradores. Então, com isso a gente assinou esse aditivo e também comunicou ao mercado aí ao longo do mês passado. Boa, bom, considerando aí o sucesso das operações que o Gabriel citou, inclusive a venda dos imóveis, nós estamos atualizando o guidance de distribuição
para o primeiro semestre de 2024, mantendo aí entre 85 centavos e 90 centavos por cota, com a possibilidade de distribuição adicional de até R$1,70 por cota no fechamento do semestre, referente a dezembro de 2023. Vale comentar também que durante o mês de outubro, tivemos a inauguração da expansão da loja de Bauru, que é uma loja que nós já comentamos algumas vezes em alguns webcasts anteriores, então acho que vale dar uma olhadinha também, mas foi uma operação aí que acabou gerando um valor adicional para o fundo. E agora a gente vai dar uma repassadinha aí sobre os 4 anos de TXF11. Boa, eu vou passar bem rápido aqui, né? A intenção não é fazer com que o vídeo fique muito extenso, mas assim, a gente sempre gosta de, nesse recorte, né, de outubro a outubro de cada ano, fazer esse recorte. O TXF11 é um fundo relativamente recente, acabou de completar 4 anos, mas é um fundo que já tem bastante história, que tem um porte, está se aproximando aí a ficar num tamanho aí entre os 10 maiores fundos de tijolo listados na Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? Então, a gente sempre gosta de repassar aí qual que é a nossa estratégia, os movimentos que a gente tem feito, qual é o planejamento estratégico para frente, né? Então, o TXF11 assim, balizado em alguns pilares, né, estratégicos definidos pelo Comitê de Investimento da TRX, e entre eles a gente tem a localização dos imóveis, né, o foco em adquirir ou desenvolver ativos localizados em grandes cidades e regiões metropolitanas. A gente acha que é muito importante a localização, e localização boa é localização em que a gente percebe que tem gente, né, onde há gente, onde há pessoas, geralmente a localização é boa, independente do segmento que você está olhando, principalmente quando o fundo hoje está muito concentrado em varejo, né? Então, quando a gente está falando de varejo, quanto mais adensada a população, melhor para a localização do imóvel. O perfil dos imóveis, então a gente gosta muito de imóveis que tenham características técnicas atuais e, mais do que isso, que tenham flexibilidade de uso futuro, né? Que não sejam imóveis muito específicos para uma operação muito específica, em que, se a gente perde o inquilino, a gente perde o valor do imóvel. A gente acredita muito aqui que os imóveis do TXF11 de hoje são justamente o contrário. A força dos imóveis não está no inquilino. A força dos imóveis que o fundo tem, das operações que o fundo tem aqui, está justamente nas características do imóvel, onde esses imóveis estão localizados e que eles trazem flexibilidade de uso futuro. Além disso, a gente tem trazido aqui contratos de locação forte e risco de crédito do inquilino forte. Como a gente tem conseguido originar operações com grandes empresas de risco de crédito muito óbvio, a gente não tem tido a necessidade de descer um layer aí, né? E ir atrás de empresas com portes menores. Então, quanto mais a gente conseguir originar operações que façam sentido, num preço bom, com grandes empresas, mais dessa direção a gente vai. Acho que o foco, né? O foco é um grande diferencial aqui da TX por TXF11, nosso único veículo aqui de tijolo, e onde todo o time da TX está focado em entregar o melhor trabalho possível para os nossos investidores. Então, a gente tem um foco de geração de valor para os investidores do TXF11. E tudo isso alinhado à performance, né? Então, muito importante o valuation das operações que a gente faz, o preço, para a gente conseguir entregar o melhor resultado possível para os nossos investidores. A gente acredita que a gente tem conseguido fazer isso. E nos últimos 4 anos, os números, né? O resultado do TXF11 comprova que a gente tem conseguido entregar uma performance diferenciada. Além disso, o fundo e a TX se propõe a ter uma gestão verdadeiramente ativa, que não passa só, né, por fazer emissões, por ter capital autorizado, por adquirir novos imóveis. A gente vai além disso, né? A gente tem entregado aqui compra de imóveis, venda de imóveis, compra imóveis com caps maiores, né, em momentos oportunísticos, venda de imóveis em cenários até diversos, e a gente tem conseguido entregar um bom resultado mesmo nesse cenário. E, além disso, a estruturação financeira, né? A gente sempre defendeu muito aqui
a estrutura de alavancagem que o fundo se utilizou para fazer a aquisição desses imóveis, e cada vez que a gente faz uma venda, ou quando a gente olha o histórico do TRX, de distribuição de dividendos, de performance da cota, a gente consegue fazer com que mais e mais investidores percebam o quanto a estruturação financeira do fundo pode fazer sentido, desde que você faça da forma correta. Tanto é que a gente mostra aqui, né, as vendas que a gente fez aqui nos últimos anos, nos últimos meses, né? Então, a gente colocou aqui como destaque as lojas do GPA, que a gente vendeu aí esse ano de 2023, a loja da Vila Clementino e da Tubo Teresina, em que, na média, a gente teve uma TIR ao ano aí de 19,4%, é uma TIR muito boa para o mercado imobiliário, principalmente para o mercado de renda. E, além disso, a gente conseguiu destravar um lucro de 15,5 milhões, que representa aí em torno de R$1,20 por cota a mais de distribuição do que a gente tem de distribuição recorrente do fundo. E aí, entrando na securitização, de novo, a gente percebe o quanto a securitização traz valor para os fundos. A gente tem destacado isso cada vez que a gente faz uma venda de imóveis alavancados. E aqui a gente mostra que uma securitização, a gente coloca o fluxo aqui, né, bastante tranquila, um pagamento espaçado, longuíssimo prazo. A gente tem securitizações que vencem até 2041, alinhada a contratos atípicos, só contratos atípicos, casadas em prazo e índice de correção, e que tem um lastro, tanto em operações imobiliárias que tendem a se valorizar além da inflação no médio e longo prazo, mas também com inquilinos que têm excelente risco de crédito. Então, desde que tudo isso se encaixe e, além disso, a gente consiga uma taxa de securitização, né, ou de antecipação dos recebíveis, uma taxa de desconto menor do que o cap rate de aquisição dos imóveis, a gente entende que isso faz sentido, e isso tem se provado aqui na história do TXF11. No ano de 2023, a gente vai ter um pagamento de aproximadamente 5,54% do saldo devedor, né, que o fundo tinha no começo de 2023, e isso muito por conta da venda dos imóveis que a gente tem feito, né? A gente não pré-pagou, além das amortizações normais do fluxo dos CRIs, a gente não fez nenhum pré-pagamento, mas a gente fez pré-pagamentos conforme a gente vende imóveis que estão alavancados, porque geralmente o comprador quer receber esse imóvel desalienado, né? Então a gente faz esse pré-pagamento para entregar o imóvel livre para o comprador. Além disso, a gente destaca aqui o crescimento da nossa base de investidores, né? É um crescimento constante, perene, desde 2020, quando o fundo foi listado na Bolsa, e o fundo alcançando aí a marca de aproximadamente 111.500 investidores. Acho que tudo isso está alinhado muito à performance do fundo, né? Assim, no final das contas, os nossos investidores estão buscando renda, estão buscando rentabilidade, e se a gente não conseguisse entregar isso, a gente provavelmente pararia de ter entrada de investidores, mas o TXF11 tem conseguido se destacar. O quadro aqui que a gente traz, né, quando comparado ao retorno que o fundo traz desde quando foi listado versus a volatilidade da cota no secundário, a gente percebe que o TXF11 fica num quadrante aqui de comparação muito bom, entregando uma rentabilidade maior do que a média de outros setores, né, híbrido, renda urbana, logístico, shopping, que são listados, né, e que fazem parte do IFIX, com uma volatilidade, na maioria das vezes, menor. E além disso, o fundo tem conseguido crescer os dividendos além da inflação ano a ano. Então, quando a gente olha o histórico de distribuição do TXF11, desde a primeira distribuição do fundo, lá em novembro de 2019, e olha 12 meses para frente, né? Então, novembro contra outubro do ano seguinte, a gente consegue mostrar aqui que ano a ano o fundo cresceu a distribuição de dividendos acima da inflação. Acho que esse é um ponto até para se destacar em relação à estruturação financeira do fundo, né? A estrutura financeira do fundo, porque muito se dizia que o fundo ia ficar com um patamar de distribuição estagnado por conta da alavancagem. E a gente mostra aqui que isso não é verdade.
Por mais que muitas das vezes o recorrente do fundo pode ficar um tempo mais parado, até por conta do movimento de diminuição da alavancagem que a gente tem feito, a gestão ativa faz com que a gente consiga entregar um resultado melhor, e isso tem se provado ano a ano. Além disso, o fundo, quando a gente compara só a TIR, né, tudo que o fundo entregou de dividendo, mais a valorização da cota do secundário, a gente teve uma TIR média aí de 11,22% ao ano, o que é equivalente a CDI mais 4,5%, ou seja, um resultado bastante interessante. O fundo, sim, ganha bem tanto do IFIX quanto do ITIT, né, que é o índice da Teva para fundos de tijolo, e está bem próximo ali de entregar um resultado de IPCA mais 6, o que não foi nada fácil, considerando que nessa janela de 4 anos a gente teve pandemia em 2020, alta de juros de inflação em 2021, guerras em 2022, enfim, e também alta de inflação, eleição, e agora, em 2023, a gente pegando um cenário melhor, né, um pouquinho melhor, não um cenário muito ruim no primeiro semestre, né, mas melhorando as perspectivas agora no segundo semestre, e com isso a gente tem entregado um resultado bem próximo do nosso benchmark aqui de IPCA mais 6, e a gente acredita que isso tende até a facilitar a gente entregar um resultado melhor nos próximos anos. E aí, por último, a gente sempre agradecendo aqui a confiança de todos os nossos investidores, e a gente tem tomado aqui a iniciativa de fazer, pelo menos a cada 6 meses, uma pesquisa de satisfação com os investidores, nos quais a gente recebeu notas aí muito positivas, algumas indicações do que a gente pode melhorar. Isso é bastante debatido, né? A gente trabalha muito esses números para entender qual é a percepção dos nossos investidores em relação à gestão da TRX. E a gente, assim, a intenção é que a gente sempre melhore e escute vocês e que a gente possa entregar o melhor trabalho possível para os nossos investidores, tá? Então, acho que é isso. De novo, passando aqui pelos 4 anos do TRXF11, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí até aqui, e vamos em frente, porque a gente ainda tem muito para fazer. Aí, já voltando aqui à nossa programação normal, né, dos nossos webcasts, a gente sempre repassa aqui os indicadores da estrutura de capital. O fundo terminou aí o mês passado com 2.162 bilhões de reais em valores, né, de ativo, contra um saldo devedor de 725 milhões, que representa aí uma alavancagem de aproximadamente 33,5%. Além disso, o fundo tinha no caixa, em ativos com liquidez, aproximadamente 108 milhões e meio, né, no final do mês, contra uma necessidade de pagamento de amortizações de 40 milhões e meio para os próximos 12 meses, o que nos dá aqui um índice de liquidez corrente de 2,7 vezes aproximadamente, e esse valor corresponde, esses 40 milhões e meio, corresponde a aproximadamente 3% do patrimônio líquido do fundo. Todos esses indicadores devem ter uma significativa melhora a partir do momento que a gente encerrar a nona emissão, desde que a gente tenha sucesso na nona emissão, lógico, mas a nossa intenção é que, de novo, todos esses indicadores melhorem de forma relevante, e a gente vai poder mostrar isso para vocês provavelmente no webcast do mês que vem, com o relatório inicial de novembro. Boa. Bom, acho que repassamos aqui pelos principais pontos do mês e um overview geral do fundo durante os 4 anos. E agora a gente entra aqui na sessão de perguntas e respostas, que são perguntas que a gente recebe através dos nossos canais, do nosso Instagram e através do nosso e-mail também. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui relacionada à emissão, qual a previsão da conversão dos recibos de subscrição da nona emissão de cotas? Vamos lá, é realmente uma previsão, tá? A gente divulgou um cronograma indicativo da nona emissão, e nesse cronograma, o prazo de encerramento do período de subscrição vai até o dia 21 de novembro.
A liquidação da oferta da nona emissão será no dia 27, e a partir daí, a nossa intenção é divulgar o prorata dos recibos no dia 30 de novembro, e divulgar o encerramento da oferta também até o dia 30. Com isso, a gente estaria pronto para converter os recibos no comecinho de dezembro, e aí já para distribuição de dezembro, todos os participantes da oferta, seja no direito de preferência e sobra, seja na oferta em si, estariam aptos para participar também da distribuição que vai ocorrer em dezembro, tá? Esse é o nosso cronograma indicativo. A gente precisa bater tudo isso com o administrador, escriturador, B3, coordenador líder, mas a princípio essa é a nossa intenção. Bom, segunda pergunta aqui qual será o valor de distribuição por cota no final do semestre? A gente já divulgou isso até no nosso guidance aqui, né? Então a intenção é fazer a distribuição limite para distribuir os 95% de resultado do semestre. E isso está dando, pelas nossas contas aqui, está dando uma distribuição de até R$ 1,70. Por que a gente coloca até? Porque depende da conversão dos recibos, depende do quanto a gente vai captar e quantas novas cotas a gente vai ter a partir da nona emissão de cotas. E também depende de alguns fatores, né? Então, a gente precisa liquidar a última venda da loja do Pão de Açúcar na Vila Clementino, a gente precisa receber a última parcela da venda da loja da Sodimac, que foi feita no ano passado, a gente recebe a última parcela em dezembro. Essa parcela vai ser corrigida por IPCA, então depende do índice IPCA que a gente vai ter para corrigir essa parcela. Enfim, tem uma série de fatores, mas pelas nossas projeções aqui, com tudo isso acontecendo, a gente tem a expectativa de ter que distribuir até R$ 1,70, porque tem, né? Porque esse é o valor para cumprir os 95% de distribuição dentro do semestre. A ideia é que o fundo vire o ano com o máximo de reserva possível, para a gente poder usar essa reserva, ter essa reserva para equalizar a distribuição. A gente gosta de ter um patamar de distribuição estático, né? E crescente no mês a mês, e fazer essas distribuições não recorrentes no final de cada semestre. Então, é isso que a gente tem aqui para essa pergunta. Bom, e falando um pouco sobre as últimas movimentações, quais são os motivos para a venda dos imóveis de Caucaia, Grupo Pão de Açúcar e Açaí? Bom, esse é um assunto talvez para o próximo relatório até, mas já se antecipando aqui, assim, esses imóveis foram os imóveis que a gente realmente estava mais ativamente vendendo, né? Todos os outros imóveis que a gente vendeu do Pão de Açúcar, por exemplo, esse ano, foram provocações que vieram do mercado, a gente não estava com essa venda ativa para ser feita, e provocações que vieram do mercado, e a gente querendo, né, entender se a gente queria vender essas lojas. A princípio, a gente sempre diz não, que a gente não quer vender, mas, né, como a gente já disse aqui algumas vezes, todos os ativos do fundo têm preço, né? A gente precisa entregar um resultado para os nossos cotistas. Então, desde que a operação gere valor, a gente acaba seguindo em frente e faz a venda, desde que a gente entenda que aquele valor é adequado e que é uma operação que gere o maior retorno para o nosso cotista possível. Os imóveis de Caucaia, esse a gente estava mais ativamente vendendo no mercado, a gente já estava num processo de venda, contratamos uma consultoria para mostrar esses imóveis para alguns investidores estratégicos. Por quê? Porque, primeiro, que um deles é um galpão, que destoa um pouco da estratégia atual do fundo, né? A gente está muito concentrado na tese de varejo, não que a gente não queira mais fazer aqui operações de logística, pelo contrário, a gente entende que o TXF11 é um fundo híbrido, né? Para fazer a melhor operação possível, mas a gente entendeu que esse imóvel já não casava tanto com a estratégia atual. E segundo, porque a outra loja é uma loja do Açaí, que fica ali em Caucaia, né? Os dois imóveis ficam no mesmo terreno, mas são operações distintas, um locado para o Açaí, outro locado para o Pão de Açúcar. E a gente entendeu que faria sentido a venda dos dois imóveis em conjunto,
tanto para diminuir, né, a exposição do fundo a Pão de Açúcar e Açaí. De novo, é uma estratégia sendo implementada nesse momento, a diversificação de receitas. Então, é interessante para o fundo essa diminuição. E, além disso, esses imóveis eram os imóveis que tinham os contratos mais curtos, né? Então, quando a gente olha aquele gráfico de vencimentos dos contratos de locação do fundo, a gente vê que tem 5% da receita vencendo ali em 2030, que são justamente esses dois imóveis. Então, a gente vai tirar, né, com a conclusão dessa venda, se ela for concluída, a gente vai tirar esses vencimentos de 2030, e aí os vencimentos vão passar a ter um prazo mais longo. Então, a venda desses imóveis vai até aumentar o prazo médio dos contratos de locação do fundo. E, além disso, a gente entendeu que os valores estão adequados, né? Tanto para a venda do galpão, quanto para a venda da loja. O fundo vai destravar um lucro aproximado ali de 17 milhões de reais. A TIR de 11% ao ano é próximo ao benchmark do fundo aqui, de IPCA mais 6. Enfim, a gente entendeu que tudo fazia sentido e faz parte da reciclagem. Esses imóveis foram um dos primeiros imóveis adquiridos pelo fundo em 2019. Então, por isso que a gente resolveu realizar essa venda. Na verdade, a gente assinou um MOU, né, com um investidor interessado, já cravando todas as questões comerciais, e a intenção é que essa venda seja concluída em 90 dias, o que vai dar ali entre janeiro e fevereiro de 2024. Bom, falando um pouco daqui para frente, como esperam posicionar o fundo nos próximos anos? Assim, acho que a gente continua na nossa estratégia, que já é a estratégia dos anos passados, né, de formar um portfólio aqui que seja bastante interessante do ponto de vista daqueles pilares que a gente comentou no começo, ali, quando a gente estava falando do aniversário do fundo, né? Então, imóveis que tenham flexibilidade do uso, que sejam comprados no preço certo, independente do período que a gente está passando em relação ao mercado, e que maximizem aqui o retorno do nosso cotista. Hoje, a gente continua encontrando as melhores oportunidades, originando as melhores oportunidades no setor de varejo Big Box, né? Que são esses imóveis locados para varejistas, mas que estejam no varejo essencial, no varejo primário, né? Alimentício, material de construção, atacadistas. É um setor em amplo crescimento, principalmente nas grandes empresas, e que o TXF11 se posicionou como uma referência, né? Então, isso coloca o TXF11 numa posição de destaque para conseguir negociar os melhores negócios nesse setor. Então, é aí que a gente enxerga o fundo no curto prazo. No médio e no longo prazo, a gente entende que, muito provavelmente, a gente deve, né, em algum momento, o TXF11 vai transitar também em outros setores, principalmente logística, que faz parte do DNA da TX, o setor de logística. E foi onde o fundo já teve alguns negócios no passado, né? Já teve um imóvel da Camil, tem o imóvel do GPA, que a gente acabou de assinar um MOU para vender, e a gente entende que faz sentido essa mescla, né, do varejo Big Box com o setor de logística. A gente entende isso como uma linha aí, né, de distribuição, em que as lojas Big Box hoje já funcionam como galpões last mile para atender o consumidor no menor prazo possível. Então, é assim que a gente enxerga o TXF11 para os próximos anos. Tá? Bastante ainda varejo Big Box no curto prazo. Hoje, nossa originação está 100% voltada a isso, mas no médio e longo prazo a gente não descarta, não, a integração com outros tipos de imóveis. Bom, e por último aqui, quais são as estratégias do time de gestão para superar a performance de IPCA mais 6? Bom, a estratégia é a estratégia atual que a gente tem implementado, né? Olhando os 4 anos do fundo, a gente está entregando de novo um resultado muito próximo ao IPCA mais 6, quando a gente olha a valorização da cota no secundário, mais distribuição, em várias janelas. Então, se você pegar a janela dos últimos 12 meses, a janela dos últimos 24 meses,
dá para perceber que o fundo tem superado o IPCA mais 6, e isso se dá através da aquisição de bons imóveis, da gestão ativa e da estrutura financeira de capital do fundo. Então, a gente vai continuar fazendo mais isso, comprando bons imóveis em bons preços, procurando fazer gestão ativa, compra e venda de imóveis, então compra imóveis com bom preço, bons caps, venda de imóveis com compressão de taxa, e para investidores específicos, né? Mantendo o portfólio estratégico do fundo, para que isso vá destravando valor cada vez mais no médio e longo prazo. Então, esse é o tipo de gestão que a gente quer fazer, e para entregar a melhor performance possível, e superando o IPCA mais 6 no médio e longo prazo. Legal. Bom, com isso a gente encerra aqui as perguntas e o webcast do mês. A gente deixa aqui os nossos contatos, né, o site do fundo oficial, txf11.com.br, o nosso Instagram, o @txinvestimentos. Agora estamos também no Spotify, então vocês conseguem nos encontrar lá através do nome TX Investimentos. Esse webcast é disponibilizado lá também. E o nosso e-mail de RI, que é o nosso canal oficial, o ri@tx.com.br. Então, em caso de dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente e a gente costuma responder aqui bem rápido todos os investidores. Então, obrigado pela participação de todos e até o próximo mês. Obrigado, pessoal. Um abraço.